E aí, galerinha, beleza? Eu sou a professora Ana Célia e está começando a nossa aula de português. E hoje o nosso conteúdo é sobre o uso dos porquês. Se liga aí na nossa aula de hoje. Você deve ter passado a vida inteira escrevendo apenas uma forma, né, uma escrita da palavra porquê. E se eu te disser que não tem uma, mas tem quatro, isso, quatro formas de escrever a palavra porquê. E eu vou te explicar os quatro usos nessa aula de hoje. Então, caneta e papel na mão para anotar todas as dicas que eu tenho para você. Vamos lá! Basicamente, nós temos duas formas de escrita, né? Dois usos, digamos assim. O porquê utilizado para perguntas e para respostas, a pronúncia é a mesma, mas a gente vai escrever de uma forma diferente. Então vamos entender. A primeira é o porquê separado e não tem acento. É o porquê separado. Então, já se liga nessa dica. A primeira escrita é o porquê separado. E muitas vezes você ficou na dúvida se era separado ou se era junto. A outra escrita do porquê, sim, é junto. Então, nós já temos duas formas. O porquê separado e o porquê junto. Tá? Vamos entender. Mas além desses dois, ainda tem mais duas formas. Nós temos o porquê separado com acento circunflexo e temos o porquê junto com acento circunflexo, tá? Então percebam que a gente tem as duas escritas, separada e junta, mas aí a gente vai ter ele também com acento, certo? Sendo separado ou junto, tá? Vamos para a primeira situação. O porquê separado, certo? Separado sem acento, a gente sempre vai usar em início de pergunta ou em início de frases interrogativas. Então, sempre que você tiver um enunciado, seja uma frase, uma oração, uma palavra ou um conjunto de palavras que tenha um ponto de interrogação, nós estamos falando de uma pergunta. Se você vai usar o porquê, então você vai usar o porquê separado, certo? E quando é que eu vou usar o porquê junto? Para respostas. Então, sempre que você for responder a algo, uma pergunta, e você precisar, ou também a gente pode dizer para frases afirmativas. Não precisa ser exatamente uma resposta. Eu posso estar dando uma justificativa, uma explicação. Eu vou utilizar o porquê junto. Não é pergunta, então o porquê vai ser junto e sem acento. Certo? Agora nós vamos para as formas que recebem o acento circunflexo. Sempre vai ser o acento circunflexo, porque eu vejo muita gente colocando um acento agudo. Cuidado, certo? Não é acento agudo, você não vai colocar um tio, não. É o acento circunflexo. Tem muita gente que coloca dois pontinhos, o trema, não. É o acento circunflexo, tá? Então, o porquê separado com acento circunflexo, ou seja, o porquê separado com acento, nós vamos usar no final da pergunta. Então, olha como já tá fácil. O porquê separado eu uso para pergunta, beleza. Separado sem acento no início da pergunta, separado com acento no final da pergunta. E será que existe alguma situação, professora, que coloque esse porquê no final da pergunta? Tem sim. Principalmente nós falamos isso quando a gente tá falando, a gente usa demais. E a última forma, que também é o porquê separado, só que ele vai ser junto, é quando ele indicar motivo em alguma situação. Então, não é pergunta, certo? Aqui é quando eu vai falando uma frase afirmativa, enfim, como se fosse uma resposta. Esse porquê ele vai ser um substantivo, certo? Vai ser uma palavra substantiva. Então, quando eu estiver utilizando como motivo, causa, certo? Eu vou estar utilizando o porquê com acento, junto com acento. Tá? Eu acredito que vocês estejam entendendo até aqui. Mas para a gente entender ainda melhor, certo? Nós vamos analisar aqui o porquê separado sem acento. Escrevi aqui para você para ficar mais fácil. Qual é ele? Aquele que a gente usa no início de uma pergunta. Dá uma olhada nesse exemplo. Por que o ônibus não veio?
Tá aqui o porquê destacado. Então, aqui eu tenho a palavra porquê no início de uma pergunta. Percebem o ponto de interrogação? Então, eu estou perguntando por que o ônibus não veio? Então, aqui o porquê ele é separado e sem acento. Próximo porquê é ele junto sem acento quando eu utilizo para respostas ou frases afirmativas. Olha o exemplo. O ônibus não veio porque a estrada estava ruim. Então, aqui o porquê eu estou dando uma resposta, inclusive eu já coloquei aqui para nos ajudar a entender, né? A pergunta que foi feita antes, então eu estou colocando aqui a resposta, né? Que era, por que o ônibus não veio? O ônibus não veio porque a estrada estava ruim, certo? Então, esse porquê aqui não é porque está no meio da resposta, não, certo? Ele poderia estar no início também, mas é uma resposta, é uma frase afirmativa, não está fazendo pergunta, então eu vou usar o porquê junto, sem acento. Vejam outro exemplo, ó. Aqui eu já coloquei outro motivo do ônibus não ter vindo, vamos ver assim, né? Então aqui nós temos também uma situação em que eu emprego o porquê junto sem acento. Porque choveu. Percebam que tanto o primeiro exemplo, porque ele está no meio da frase, mas ele também pode estar no início. Você poderia estar dizendo assim, professora, mas aí não seria separado? Não, porque aqui não é uma pergunta, certo? É uma resposta, é uma frase afirmativa, certo? Então, por isso que eu estou usando porque junto, sem acento, tá certo? O próximo porquê é o porquê separado com acento, que é quando... situação de pergunta, só que não é no início, do início não tem acento. Aqui é o final. No final da pergunta eu vou colocar esse porquê. E aí eu lembro de quando eu estudava no ensino fundamental, que eu via muito esse porquê, né, nos livros. Eu tinha um livro da capa azul, que tinha todas as matérias. E aí sempre vinha uma frase afirmativa e depois vinha porquê, né? Era justamente esse porquê aqui. Vamos entender ele. Olha o exemplo, ó. O ônibus não veio por quê? Então, na fala, nós usamos demais essa forma aqui, desse porquê no final. Fulano não fez isso por quê? Você não fez a atividade por quê? Né? Ao invés, a gente inverte. Ao invés de colocar no início, a gente coloca o porquê no final da oração. Então, aqui, como eu estou fazendo também uma pergunta, eu vou colocar esse porquê separado com acento, tá certo? Olha o exemplo que eu acabei de falar para vocês, né? Que eu via muito nos meus livros. Tinha uma frase, uma afirmação ou alguma pergunta, mas lá no final tinha esse porquê. E aí eu dizia assim, tá errado, não existe porquê com acento. Por quê? Porque eu não tinha estudado ainda, eu não tinha essa compreensão, certo? Então hoje eu sei que esse porquê que vem nesse final da pergunta, mesmo que só ele esteja escrito ali, ele vai ser separado com acento. Vejam o exemplo. O ônibus não veio? Por quê? Aqui eu fiz duas perguntas, certo? É muito parecido com o primeiro exemplo que eu coloquei aqui para vocês, mas também o porquê tá no final. Eu coloquei aqui para vocês perceberem que mesmo que só tenha essa palavra, vai ser separada com acento, tá bom? É uma pergunta, então nós vamos escrever dessa forma, tá certo? E para fechar, o porquê junto com acento, que é o que mais aparece dúvida. É pegadinha de concurso, é pegadinha de provas que a gente faz na escola, em uma seleção, em qualquer momento que a gente for estudar, esse aqui é o porquê da pegadinha. É o porquê que reprova e faz a gente errar. Porque a gente acha que só existe uma, duas ou três formas. Essa daqui ela é que mais gera dúvida e é a mais fácil. Olha como é fácil. Por que o porquê junto com acento que nós usamos para afirmar? Não vamos usar ele para pergunta, tá? Para pergunta sempre vai ser separado. Então nós vamos usar para frases afirmativas, para respostas, para explicações, certo? Por quê? Porque ele vai indicar, grava isso aí na tua cabeça. Esse porquê que ele vai indicar motivo, razão ou causa. Eu até já tinha falado no início, né? Ele é um substantivo. Então, quando eu conseguir substituir esse porquê por uma dessas três palavras, motivo, razão ou causa,
esse porquê é junto com acento. Se liga no exemplo. Não sei o porquê de o ônibus não ter vindo. Se eu pegar a palavra motivo e colocar aqui no lugar, dá certo, porque eu vou ler não sei o motivo de o ônibus não ter vindo. Não sei a razão de o ônibus não ter vindo. Não sei a causa de o ônibus não ter vindo. Eu só preciso trocar o artigo que está antes. No mais, é só isso. Trocou pela palavra motivo, porque junto com acento indica motivo, significa motivo, pronto. Matou a charada. Você não vai errar nunca mais. Só para você ter uma ideia, certo? Então ficou claro, pessoal, até essa partezinha aqui. Aí tem um porém, que é o que vai dificultar um pouquinho. Não vai ser sempre, mas na maioria das vezes, quando tiver o porquê junto com o acento, antes dele, nós vamos ter esse O. Não sei o porquê. Não vai ser sempre, tá? Mas na maioria das vezes ele vai aparecer. Então, se em alguma situação que precisar, uma atividade que precisa completar, uma situação que você está em dúvida em como escrever esse porquê, fica ligado nesse artigo que vai aparecer antes. Apareceu esse O antes do porquê, então é um porquê junto com acento, beleza? Agora nós vamos ver aqui algumas situações em que o porquê vai aparecer. Fiquem atentos. Ó, aqui eu tenho uma propaganda da L'Oréal Paris que diz: porque você vale muito. 50 anos celebrando o valor das mulheres. Percebem que eu tenho um porquê no início de uma oração, mas é uma pergunta? Não. É uma afirmação, é uma resposta, é uma frase afirmativa. Porque você vale muito. Aqui só tá errado porque faltou o ponto final, né? Que eles esqueceram aqui de corrigir, certo? Mas a palavra porquê, o emprego da palavra porquê, ele está correto, junto sem acento. Por quê? Porque aqui ele é uma resposta, beleza? Próximo exemplo, né? Todo mundo conhece, né? Ou já ouviu falar, ou já assistiu, né? Essa série da Netflix, Os 13 Porquês. E aí, como é que se escreve, né? Esse porquês, né? Os porquês. Aqui é o porquê junto com acento. Quem já tá sabendo aí o que esse porquê significa? Por que ele foi empregado dessa forma? Pois é, porque eu poderia dizer os 13 motivos. Olha como é fácil, né? Não é difícil a gente entender, certo? Se liga nesse exemplo. Muita gente posta isso no Instagram, no Facebook, né? No status e tal. Por que você faz o que você faz? Aqui nós temos um sinal de interrogação, ponto de interrogação. Se nós temos um ponto de interrogação, nós temos uma pergunta. Logo, o porquê ele é separado sem acento. Percebem que ele está no início de uma pergunta, então ele não tem acento. É uma pergunta, separou. Tá no início ou no final? Tá no início, então ele é sem acento, porque se fosse no final, aí sim seria com acento. Então aqui ele indica uma pergunta. Beleza? E para fechar, nós temos aqui uma frasezinha de Marielle, né? Uma pessoa que foi assassinada no Rio de Janeiro e tal. E apareceu esse cartaz aqui nas redes sociais. Quem mandou matar Marielle e Anderson? E por quê? Percebem que nós temos uma pergunta e a palavra está no final dessa pergunta. Se ela está no final, é um porquê separado com acento. E aqui indica também uma pergunta, beleza? Agora eu quero ver se vocês aprenderam. Vamos lá, vamos testar. Tem aqui a capa, se eu não me engano, isso aqui é a capa de um livro que diz assim: por que você não deixa ele lutar por você? Pode ser alguma postagem, aqueles cartazes que a gente coloca, né, nas redes sociais, certo? E aí? O que é que vocês acham? Tem algo errado aqui, não tem? Pois é, se é uma pergunta e o porquê está no início dessa pergunta, como ele deveria estar escrito? Certo? Olha essa música, meu Deus, pensa aí. Por que você parou de falar comigo? Tem alguma coisa errada aqui, não tem? Início de pergunta, o porquê tem que ser escrito como? Pois é, nos dois exemplos aqui, ele precisaria estar separado. O acento tá beleza, né? Olha só essa propaganda, só para vocês terem uma ideia, porque não foi corrigido, alguém teria que corrigir, né? O que é CRM e por que você precisa de um? Não tá no final da pergunta, não tá no início, mas é uma pergunta. Se é uma pergunta, o porquê tem que ser separado.
é pergunta, a palavra porque obrigatoriamente precisa estar separada. Então aqui também tem um erro. Olha só esse aqui, eu gosto tanto dessas figurinhas, desses desenhos assim de história em quadrinhos, mas olha isso aqui, ó. MC, por que você tem que ser tão alto, né? Aqui é a falinha de um personagem. Mas vejam, aqui também tem algum problema. É uma pergunta, mas o porquê ele não está nem separado, né? E ele está com acento. Então aqui ainda está mais grave. Porque se é uma pergunta, ele deveria ser separado e sem acento. Percebem? Quando a gente conhece, quando a gente aprende, quando a gente estuda e percebe a diferença das 4 escritas, né, da palavra porquê, a gente não vai se passar por aí em rede social, né? Nós temos aqui uma propaganda de uma faculdade, nós temos aqui músicas ou postagens que milhões de pessoas vão ver e vão perceber esse erro. Então a gente precisa estar ligado. Se eu vou fazer, eu vou fazer uma postagem, uma frase, uma mensagem, você precisa ter esse conhecimento, certo? Você precisa ficar ligado. Agora eu quero ver se vocês aprenderam mesmo, se vocês prestaram atenção. Vamos lá, eu peguei aqui um trecho de uma conversa aleatória, né, no WhatsApp, e nas redes sociais nós usamos as palavras abreviadas. Então aqui o porquê, né, que tá aqui no início da mensagem, certo? Foi mandada para a Rebeca, né? Nós temos um porquê escrito só como PQ, certo? Então, como nas redes sociais, nos bate-papos, a gente usa muito as palavras reduzidas, então isso acaba dificultando e tirando o nosso conhecimento. Às vezes a gente até sabe, mas vai esquecendo, porque só escreve PQ e acabou. Quando precisa escrever a palavra completa, você se engancha, certo? Então, qual forma correta a gente deveria escrever aqui nessa conversa, né? Quem mandou a mensagem para a Rebeca aqui deveria escrever como, né? Eu tenho a frase, porque eu conheço esse filme de cor. Aqui seria o porquê separado, sem acento, junto, sem acento, separado com acento ou junto com acento. Eu tenho uma pergunta, certo? Eu tenho uma pergunta, aí você precisa ficar atento, porque muitas vezes nem esses pontos, esses sinais de pontuação, como aqui vocês percebem nas frases, né? Não tem uma exclamação, não tem interrogação, não tem um ponto final, não tem nada. Mas nós vamos perceber pelo sentido. Então, subentende-se que alguém mandou alguma mensagem para a Rebeca e ela só respondeu isso, porque eu conheço esse filme de cor. Alguém talvez tenha dito, vamos assistir filme e tal, né? E aí ela tá justificando, né? Porque eu conheço esse filme de cor. Então aqui não é uma pergunta. Logo, porque aqui não é separado. Eu já elimino 2. Eu já elimino o azulzinho e o amarelo, né? Porque são separados. Então, ou é o porquê junto sem acento, ou é com acento. E aí, o que é que vocês acham? Acertou quem respondeu porquê junto, sem acento. Por quê? Porque aqui é uma resposta. Olha como a gente usa porquê. Quantas vezes eu já falei a palavra porquê aqui nessa aula, né? Vamos lá. Aqui eu trouxe uma tirinha para vocês, para a gente fechar com o nosso conteúdo de hoje, com o nosso conhecimento de hoje. Vamos ver se vocês aprenderam. Eu tenho uma tirinha aqui, certo? Desse ser humaninho, né? E ele diz assim, por que separado? Aqui já tá explicando o que eu acabei de falar para vocês. Aí o pai dele diz, por que não é junto? Aí ele diz, mas por quê? Aí o pai responde, o porquê eu não sei. Percebam que no primeiro exemplo, né, quando ele diz por que é separado, nós temos uma pergunta. Na segunda situação, quando o pai responde, olha, já dei a pista, né? Nós temos uma resposta. Na terceira situação, ou seja, na terceira fala do menino, nós temos novamente uma pergunta, mas o porquê está no final da pergunta. E para finalizar, quando o pai responde, nós temos uma palavra que indica motivo. O pai dele poderia dizer o motivo eu não sei, mas ele disse porque eu não sei. Não é fácil, pessoal? Eu espero que vocês tenham compreendido esse nosso conteúdo de hoje. Se foi útil para você essa aula, clica no gostei, certo? Repassa para alguém. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreve, clica no inscrever-se, ativa a notificação de todas, porque sempre que eu postar uma aula, você vai receber a notificação, certo? Eu espero que eu tenha te ajudado com esse conteúdo e até a nossa próxima aula.